Bora nessa, meus amigos! Segunda-feira, 21 de abril de 2025, o feriadão continua e eu te trago aqui as novidades do Fortaleza após a derrota pro Palmeiras. Segunda derrota seguida, mais um jogo do Leão sem vencer, zona de rebaixamento se aproximando, análise sobre esse jogo e eu te falo aqui as verdades que precisam ser ditas, quem são os culpados. Eu vou falar porque tá me tirando a paciência esse momento do Fortaleza. Porque melhora aqui, mas não consegue vencer. Melhora acolá e não consegue vencer. A defesa melhora em um jogo, só que o ataque piora. O ataque melhora, a defesa piora. Meu Deus do céu, que momento é esse, minha rapaziada? Que momento é esse que dá nos nervos do torcedor do Fortaleza, que agora terá 4 jogos seguidos fora de casa, um pela Libertadores, um pela Copa do Brasil e 2 pelo Brasileiro. Fortaleza, que já fez aí 5 jogos no Brasileirão, terá os próximos 2 fora de casa. A situação é preocupante. E não é preocupante só pela tabela ou só pelo resultado, mas o contexto todo é muito preocupante, ao meu ver. Chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha antes até de seguir, já com a tabela aqui na tela. Falta apenas um jogo dessa quinta rodada do Brasileirão para ser concluído e o Fortaleza ainda pode perder mais uma posição. No momento, o Fortaleza é o 13º com 5 pontos, uma vitória apenas na estreia do Brasileirão diante da equipe do Fluminense, 2 empates, 2 derrotas. Já zeramos nosso saldo ali, fizemos 5 gols, levamos 5 gols. E hoje tem Bahia e Ceará, tá? Hoje tem Bahia e Ceará lá na Fonte Nova, 8 horas da noite. Se o Bahia ganhar, que assim, né, é o que basicamente iremos torcer, ou não, ou o empate é melhor, o que é que você acha? Se o Bahia ganhar, o Bahia ultrapassa o Fortaleza. O Bahia sai de 19º para 13º e o Fortaleza fica em 14º, ali a 2, 3 posições da zona de rebaixamento. Mas o que menos me preocupa é isso aqui. Como assim, Dudu? Tá perto da zona, não tá preocupado? É o futebol, o poder de reação que me preocupa. Não sei pra vocês o que mais te preocupa. Diz aí pra mim nos comentários. E ó, como eu te disse, próxima rodada, Fortaleza pega o Sport fora de casa. O Sport é o lanterna. Eu consigo garantir pra você, assegurar pra você que faremos um bom jogo, que vamos vencer o Sport lá na ilha. O Sport é nosso freguês. Mas eu posso garantir isso? Não posso. E depois, São Paulo, lá no Morumbis, no dia 2 de maio. A gente só volta a jogar em casa no dia 10 contra o Juventude. A situação pode complicar. A gente torce pra que não, né? Chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha. Tá só começando mais um Giro BL, tá? É importante que você deixe teu like e manifeste tua opinião nos comentários. Tua análise é tão importante quanto a minha, tá? Simbora, vem vinheta. Turma, e este Giro BL é feito em nome de Piso Novo, tá? Oferecimento de Piso Novo, a maior e melhor loja de pisos e porcelanatos do nosso estado. Se você está construindo, reformando, não perde tempo, passa na melhor, passa na Piso Novo. O link para Piso Novo tá aqui embaixo pro Instagram para você conferir o endereço mais perto de você. Lojas espalhadas por Fortaleza e região metropolitana. Chega lá com orçamento em mãos, diz que é do BL, que você consegue um preço muito bom. Vou deixar aqui a vinheta não, né? O VT da Piso Novo. Quer renovar a sua casa com estilo e qualidade? Aqui na Piso Novo você encontra os melhores pisos, revestimentos e porcelanatos com preços incríveis. E neste mês de abril estamos com a ação Abril Imbatível, com porcelanatos no preço de cerâmica a partir de R$ 39,90 e você não pode perder essa oportunidade. E você que está vendo esse vídeo através do canal Bora Leão, a gente tem um desconto especial para você. Passe na Piso Novo mais próxima a você e transforme sua casa com qualidade e economia. Piso Novo, conhecida por vender barato. Simbora, turma, tá? Simbora. E vamos pros melhores momentos do jogo de ontem, lentes da TV Artilheiro. Um jogo que seria difícil contra o Palmeiras. Isso aqui a gente não precisa distorcer. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, muito complicado
contra o líder do Brasileirão, né? O Palmeiras é líder com 13 pontos. A gente esperava um jogo, assim, que competisse. E eu acho que o Fortaleza competiu, né? A gente, no final do primeiro tempo, o Daverson faz uma falta muito evitável, para eu não usar uma palavra mais pesada. 1-0 Palmeiras, depois de uma falha defensiva, 2-0 Palmeiras. E a gente ainda consegue buscar fazer o 2-1 e ainda ter o pênalti, né, do Lucero para empatar o jogo, que o Lucero desperdiça, era fazer o gol, basicamente, e acabar o jogo, né, e sair com 2-2, com um empate, que seria, pra gente, um sabor de vitória, né, ainda mais por ter saído atrás por 2-0, poderia nos trazer um novo ânimo, mas nesse jogo, eu senti que o Fortaleza teve uma evolução. E eu venho percebendo isso. Talvez seja isso que me pega e fala assim, meu irmão, talvez isso possa ser algo positivo. Ainda é muito pouco, sendo muito sério pra vocês. Aí o lance do gol do Palmeiras, não, o primeiro gol do Facundo Torres. Mas ontem tivemos um poder de reação que demorou, mas tivemos, né? Aí o lance do Caleb pedindo pênalti, que pelo amor de Deus, já na segunda etapa. E eu acho que a sequência já é o gol do Palmeiras, né? Que foi no comecinho. Aí o Estevão lança, o Flaco Lopes sozinho no X1 com o Davi Luiz, com muita facilidade, fez o gol. Muita facilidade, muita facilidade. 2-0 Palmeiras. E aí, cara, aí todo mundo já deu aquela largada, tipo, porra, 2-0 pro Palmeiras. Lascou-se. E olha que a gente ainda tirou alguns lances, assim, muito claros do Palmeiras, né? O Kusevich, uma no primeiro tempo, o Davi Luiz, outra no segundo tempo. Senão poderia o Palmeiras ter aberto ali um placar maior. A gente conseguiu chegar a descontar com o Daverson, né? O Daverson que fez a falta evitável, imbecil, no gol do Palmeiras, no primeiro gol. Consegue fazer o gol de desconto do Leão com o cruzamento do Alanzinho, tá? E a gente tentou chegar aí até o lance do pênalti. Eu nem tinha percebido na hora, pra ser muito sincero. O Kevin Andrade somente pediu esse pênalti marcado, então não dá nem pra pegar e a gente falar, arbitragem, fomos roubados, nada. O Lucero bateu, perdeu o pênalti e ali acabou o jogo, né? Acabou o jogo 2-1 pro Palmeiras, derrota pro Fortaleza em casa depois de muito tempo, né? Depois de bastante tempo. E eu queria comentar aqui a verdade sobre esse momento do Fortaleza. Pontuar os culpados, porque esse é um tema muito espinhoso. Parece que quando você aponta para um lado, entende que você ignora os outros. Sabe quem são os culpados por esse momento do Fortaleza? Diretoria, comissão e jogadores. Ah, Dudu, tu disse o óbvio. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Não tem essa de, não, os jogadores não são culpados porque... não, o Vojvoda não é culpado por não sei o quê. Não, a diretoria não é culpada. A diretoria talvez seja a principal culpada. O Vojvoda também com muita culpa, até porque participa das contratações. O Vojvoda que deveria fazer esse time jogar. E os jogadores também, cara. Ontem, o Vojvoda precisou recorrer, aí muito por conta do DM também, a Luca Prior, Kevin Andrade e tinha o Gustavo Mancha como titular. Jogadores que são provenientes da nossa categoria de base. E que detalhe, pra mim se saíram melhor do que quem tava vindo. O Mancha não à toa assumiu um posto de titular. O Prior foi melhor que o Caleb. E você preferia que entrasse o Kevin Andrade ou o Dylan Borreiro? Então assim, todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa. E eu queria que a torcida parasse com essa besteira de, não, se você fora Vojvoda, aí você acha que ninguém mais tem culpa. Se você fica Vojvoda, você acha que o Vojvoda não tem culpa nenhuma. Todo mundo tem sua parcela de culpa. A verdade é essa e todos precisam ser cobrados. Teve protesto no PC, mas eu tô falando de cobrança interna. Interna. Paz precisa cobrar Vojvoda, Vojvoda precisa cobrar jogadores, e se essa cobrança não funcionar mais, galera, aí eu não sei o que fazer. Aí, de fato, eu fico com muito receio do que vem pela frente pro Leão. Muito receio. Muito receio mesmo, tá? O Fortaleza, esse Fortaleza, é até uma frase que o Paz falava muito, é um reflexo de várias janelas. São várias janelas de erro, várias janelas negligenciando problemas. Nossa ponta direita, nosso meio de articulação. O Fortaleza, em 2025,
está com 3 laterais esquerdos no elenco e quem joga é o lateral direito, Eros Mancuso. Olha só que loucura. O que é que isso significa? Que contratamos errado, que não nos desfazemos de quem precisa ser negociado. Fortaleza 2025 é uma bagunça. Essa é a grande verdade. E uma bagunça geral, dentro de campo e fora dele. Na diretoria, na comissão e nos jogadores. Esse é o ponto. E assim, detalhe, é isso aí. Porque o Voivoda vai ficar, a diretoria vai permanecer e os jogadores não chegaram novos até junho. Até a pausa para o Super Mundial não chega ninguém. Então, eu vejo sim possibilidade do Voivoda melhorar esse time. Eu vejo sim possibilidade desses jogadores acordarem para a vida e jogarem bola. A gente já viu isso em outros momentos. Mas a gente espera, de fato, que isso aconteça, que isso apareça, não só aqui nas minhas palavras, que isso seja demonstrado por eles dentro de campo. Não sei qual a tua opinião, diz aí pra mim nos comentários. Seguindo, turma, eu vou trazer aqui alguns vídeos que eu sempre gosto de trazer. Primeira análise do Jussier Cunha, tá? Vamos escutar o Jussier. Perder para o Palmeiras nunca deve ser considerado um resultado fora de cogitação. Afinal de contas, este é o time mais competitivo do país já há algumas temporadas. Dos últimos 100 jogos, o Palmeiras só perdeu 15 deles. Mas aqui é um comentário sobre a ótica do Fortaleza, que na minha avaliação fez de novo uma partida ruim. Fortaleza desorganizado, Fortaleza sem inspiração, de qualquer maneira, mostrou um poder de reação. Poderia ter evitado a derrota, que não acontecia desde novembro de 23, jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas o primeiro gol sofrido, do jeito que foi, e o pênalti desperdiçado na reta final do jogo, mostraram que a fase é ruim. Tá aí. Você concorda com o Jussier que foi de fato uma partida muito ruim do Fortaleza? Ou que ser o Palmeiras tem outro peso nessa avaliação? Diz aí tua opinião nos comentários, tá? Vou trazer também aqui a visão de Fernando Graziani. Lucero perdeu um pênalti no final da partida e o Palmeiras venceu Fortaleza por 2-1 neste domingo Castelão, Série A do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, o Palmeiras teve poucas chances, mas foram muito agudas. E o time foi cirúrgico para fazer 1-0 o gol do Facundo Torres, numa falta que foi muito mal feita pelo Daverson, deu uma chance que o Palmeiras nem criaria e na cobrança o Facundo Torres acabou aproveitando a falha defensiva de toda a defesa do Tricolor para fazer 1-0. O Palmeiras tinha criado outras chances também e o Daverson teve a principal oportunidade do Fortaleza, isso tudo na primeira etapa. No segundo tempo, o desenho do jogo diminuiu um pouquinho a pressão do Palmeiras, porém, o Fortaleza, muito desorganizado, foi à frente para tentar empatar, se desguarneceu totalmente e no mano a mano o Flaco Lopes ganhou do Davi Luiz e sem dificuldade fez 2-0. A partir daí o Fortaleza forçou mais, fez as substituições, o Palmeiras tentava o contra-ataque, o Alanzinho, que estreou como titular na Série A, deu um belo cruzamento e o Daverson fez um bonito gol de cabeça. A partir do 2-1 Fortaleza pressionou, fez outras substituições, porém no pênalti, que foi bem marcado pelo VAR, inclusive o Lucero bateu muito mal, pior forma possível de bater um pênalti, a meia altura, telegrafado, diante de um grande goleiro como o Everton, e aí o jogo terminou com vitória do Palmeiras, comemorou demais, o time que é líder do campeonato, e o Fortaleza fica com 5 pontos, continua cometendo muitos erros coletivos e individuais, por mais que o Voivoda troque bastante as escalações. Tá aí a visão também do Graziani. Fortaleza numa fase que parece não acabar, né? Numa maré ruim que parece não virar. O torcedor fica receoso. Quero saber tua opinião. Tua opinião é tão importante quanto a minha aqui nos comentários, quanto a dos comentaristas também, tá? Simbora. Lucas Mota traz na sua coluna: pênalti perdido, crise e frustração. Fortaleza que desperdiça chance de reação. Aqui a coluna de Lucas Mota, tá? A superioridade do Fortaleza poderia ter sido coroada se Lucero não tivesse desperdiçado o pênalti nos acréscimos. O empate poderia servir como combustível para uma reação. O ponto de partida para um discurso de volta por cima. Uma retomada heróica, mas o erro na cobrança aumenta a frustração e agrava o clima de insatisfação com a equipe. Cara, eu falei isso no meu comentário quando o Lucero ia bater o pênalti. Era o momento dele falar assim: tô aqui, tô de volta. Talvez a última grande partida do Lucero ano passado foi contra o Palmeiras. Era assim: irmão, voltei, bora ter esperança, temos 4 jogos fora aí, mas tivemos poder de reação, falhamos, mas vamos buscar esse empate. E o Lucero desperdiçando ali o que poderia ser essa chavinha, né?
E eu vi muita gente, a culpa não é só do Lucero. Gente, eu sei que não é. Eu sei que a construção do resultado não passa só pelo Lucero. Mas ele teve a bola no pé dele, literalmente, pro Fortaleza sair com um pontinho. Pra sair do Castelão com 6 pontos, ter segurado o Palmeiras, ter mostrado a reação. Ele perdeu. Então, assim, não é a culpa. Ele perdeu, ponto. E até nisso, né? É sempre uma defesa muito grande por todo mundo. Todo mundo tem que ser defendido no Fortaleza, pela torcida do Fortaleza. Quando se critica o Pedro, tem defesa do Pedro Augusto. Quando se critica, meu amigo, tem que cobrar. Esses cabras são só jogadores do Fortaleza. Uma hora o Lucero não vai ser mais. Uma hora o Paes não vai ser mais dirigente. Uma hora o Vojvoda não vai ser mais técnico. Temos que cobrar como funcionários do clube que são. Pelo amor de Deus, tá? E pra fechar, eu vou virar aqui porque o Abel Ferreira mandou o papo sobre Vojvoda, tá? Abel Ferreira elogia Vojvoda e diz que Fortaleza dificilmente conseguirá um treinador melhor. Será? Aqui é a opinião do Abel Ferreira. Fantástico, num clube fantástico. Dificilmente o Fortaleza arranjará um treinador melhor que este. Às vezes eu entendo, os torcedores ficam chateados, mas só um pode ganhar. E essa troca de treinadores é só fazer as contas. O Palmeiras tem um. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? A gente tem que olhar. Eu penso assim, e eu acho que a nossa presidente e pensa igual. Olha para o treinador e para os jogadores. Ele é bom ou não é bom? Não é bom, troca. Ponto. É o que eu faço com os jogadores. Ele é bom, então se é bom eu vou acreditar nele. E sei que o futebol, umas vezes vou ganhar, outras vezes vou perder, e às vezes vamos ganhar assim. Mas ninguém se lembra que nós com o Corinthians em casa, no último jogo, falhámos um penalti. Na final do Paulista, falhámos um penalti que nos metia no jogo. E nós temos que aceitar da mesma maneira. Temos que aceitar e acreditar naquilo que estamos a fazer. Isto é todo um processo, não há como. Tá aí a opinião de Abel Ferreira sobre Vojvoda. Qual a tua opinião? Diz aí pra mim nos comentários, tá? Dizendo nos comentários, quero saber a tua opinião sobre isso tudo. Tranquilo? Qualquer novidade, vídeo de meio-dia do MM e a gente atualiza tudo aqui pra vocês, tá? Tá passando mais um vídeo aqui pra você clicar e seguir assistindo BL, acredito que seja o nosso pós-jogo. Dá uma conferida. Um abraço a todos, até a próxima e bora Leão. Valeu, fui! Ô, meu Fortaleza.